Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Por que Deus teve que estabelecer a eleição da graça e a predestinação? Por quê? Gênesis 2, 16, 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Adão e Eva não morreram exatamente no dia em que comeram, mas passaram a morrer, porque o texto em hebraico tem esse sentido: morrendo morrerás. Ou seja, não só Adão passariam a morrer, bem como todos aqueles que descendessem a partir de agora de Adão e Eva passariam a morrer. Ou seja, toda a raça foi condenada por causa de um só pecado. Para resumir isso, eu leio Romanos capítulo 5, verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Sobre todos quem? Sobre os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Aqui, como está dito no verso 17. Certo? Então, uma só ofensa trouxe a condenação a toda a raça humana. Um só pecado fez com que a morte passasse a toda a humanidade. Paulo vai tratar disso aqui em Romanos capítulo 5, dos versos 12 até o verso 21. Ele vai tratar disso aqui. Então, o pecado de Adão acarretou a morte e condenação de toda a humanidade. De toda a humanidade. Toda a humanidade estaria condenada, e estava condenada, e está condenada por causa do pecado de Adão. Aí Deus diz aqui em Gênesis capítulo 6, verso 3. Então o Senhor disse, isso antes do dilúvio, hein? O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O homem se tornou um ser carnal. O que significa isso? Verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. O homem carnal possui desígnios carnais. Desígnios carnais são desígnios contrários à vontade de Deus. Contrários. Todo ser humano nasce nessa condição, com uma tendência para o mal, para o pecado. Já nasce condenado pelo pecado de Adão. Nasce condenado à morte. Vai morrer. Né? Mesmo que ele não tenha feito nada de mal. Por isso que bebês morrem. Aqui em Salmo 51, 5, o salmista diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos que vêm ao mundo nascem no pecado, nascem na iniquidade. Então veja, o homem carnal, o homem que possui uma mente carnal, cujos desígnios são maus, ele não tem o poder de reverter a condenação de Deus. Por isso que Jesus vai dizer aqui em Mateus 19, versículos 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Veja, por isso é que Jesus vai dizer que para o ser humano é impossível eles se salvarem. Então não é possível, não vá pensando você que por você começar a obedecer ou tentar começar a obedecer à lei de Deus, né, que você vai conseguir méritos diante de Deus. Jesus está falando que para os seres humanos salvação é impossível. Impossível. Você está na carne. E Jesus disse em São João 6, versículo 63, o seguinte: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. O homem é carnal, ele chega nesse mundo carnal. Para nada ele aproveita. Ele não pode ser salvo. Jesus está dizendo, é impossível para o ser humano se salvar. Impossível. Por causa de qual pecado? Pecado de Adão. É impossível. O homem não tem como se salvar. Ele não tem como obedecer a Deus agora e reverter a condenação que Deus deu a Adão e toda a raça humana lá no Éden. Então daí, veja, daí a necessidade de ter alguém
para nos substituir na nossa condenação, na morte, e nos dar em troca a sua justiça. Por isso é que Deus teve que escolher aqueles a quem ele iria salvar desde a eternidade. O homem não podia se salvar. Então Deus teria que escolher alguém para substituir o homem na sua penalidade, ou seja, morte eterna, e em troca esse alguém lhe daria a sua justiça. Foi isso que Jesus fez. Por isso, olha, por isso é que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, versos 3 a 5, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Ele nos abençoou em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Deus não nos escolheu por causa de nós mesmos. Deus não nos escolheu porque viu que nós seríamos bonzinhos, que nós teríamos condições de reverter a sua condenação. Deus não nos escolheu por causa disso. Deus nos escolheu por causa de Jesus. Olha, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele mesmo. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então veja, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e por amor nos predestinou para ele mesmo. Deus nos predestinou para ele mesmo, para sermos adotados como seus filhos. Vocês estão vendo o porquê da escolha e porquê da predestinação? Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Quer dizer que eu, como calvinista, quero enfiar goela abaixo a doutrina da eleição da graça e da predestinação sobre vocês? Isso quer dizer que agora nós somos marionetezinhas nas mãos de Deus? Isso quer dizer que a gente não tem liberdade de escolher isso ou aquilo? A livre agência nós temos, mas nós não temos liberdade, enquanto na carne, para escolhermos Deus. Por que não? Por que não? Porque Paulo vai dizer aqui em Romanos 8, versículos 7 e 8 o seguinte: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso é que Jesus diz que a carne para nada aproveita. A carne, ou seja, o ser humano carnal, ele não pode se sujeitar à lei de Deus. Ele não pode, é impossível. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 7. Olha o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Hebreus 11, 6 vai dizer como é que se agrada a Deus. E quem que está na carne não pode agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, na carne, não se pode agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Tendo fé nele. Na carne, você não pode produzir fé em Deus. Vocês estão entendendo por que foi necessário Deus escolher? Deus tinha que escolher, porque o ser humano estava condenado. Deus tinha que escolher alguém para nos substituir na nossa condenação e nos dar a sua justiça. Foi isso que Jesus fez. Então hoje, por conta do que Jesus fez, olha o que acontece. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, verso 2, obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por conta do que Cristo fez, e a minha fé nele, porque Deus me dotou com o dom da fé. Fé é dom. 1 Coríntios 12, 9. Agora eu creio em Jesus. E porque eu creio em Jesus, Deus me justifica. Com a minha justiça? Não, com a justiça de Cristo, porque eu só tive fé nele. Eu só tive fé nele. O fato de eu crer em Jesus não me garante méritos, pelo contrário. Eu fui justificado com a justiça de Cristo. Fui declarado justo por causa da justiça de Cristo. Foi por isso que Deus tinha que escolher quem salvar. Agora, por que ele não vai salvar todos? Essa é uma pergunta que a Bíblia não responde. Só Deus sabe por que ele não vai salvar todos. Só Deus sabe. Isso afeta o caráter de Deus? Não, de forma alguma. Nós vamos continuar falando sobre isso aqui, ok?
Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. É o que eu rogo em nome de Jesus.